É bem provável que você já tomou um vinho, ou talvez não, né? Uma cerveja, ou talvez não. Não sei o que foi que tu bebeu de bebida alcoólica. Mas se tu bebeu algum tipo de cerveja, algum tipo de vinho, tu tá ligado que isso daí foi feito a partir, cara, de fermentação. Se você também tomou um iogurte, o iogurte também é feito a partir de fermentação. Pão é feito a partir de fermentação. Cara, até manteiga é feita a partir de fermentação. Então perceba o quanto esse processo aí é importante para a espécie humana para poder produzir esses componentes aí que participam do nosso dia a dia. Mas vamos lá, o que é que acontece na fermentação? Literalmente uma glicólise. E o que seria uma glicólise? A quebra da molécula de glicose em piruvato. Literalmente é isso que acontece, mano. Quebrou a glicose e formou duas moléculas de piruvato. Se eu estivesse falando acerca de respiração celular, esse piruvato aí ele iria se unir a uma molécula de acetil, formar o acetil-CoA. Depois o acetil-CoA ia reagir com citrato. Enfim, ia juntar com o oxaloacetato e ia entrar dentro lá do ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico. Calma que eu não estou aqui para te confundir, pelo amor de Deus. Mas na fermentação, isso não acontece, uma vez que alguns organismos ou não têm mitocôndria ou, por exemplo, falta oxigênio. Então, se não tem oxigênio, vai fazer a bela fermentação. Existem três tipos de fermentação: a fermentação lática, a fermentação acética e a fermentação alcoólica. Ah, e também tem outra fermentação que eu vou colocar aqui de brinde, que é a fermentação burítrica. É isso mesmo, burírica, butírica. Até o nome é complicado de falar, meu Deus do céu. É bem provável que essa quarta fermentação que eu coloquei aqui de brinde, você não conhecia, mano. Então comenta aqui, Patrick, eu não conhecia essa fermentação butírica. Então comenta aqui embaixo, né? Porque só fala de fermentação alcoólica, lática, acética. Mas eu vou usar essas três como base para você poder entender o processo. Então olha só essa imagem aí linda e maravilhosa e você vê aí a glicólise sendo totalmente degradada aí, de forma parcial, é claro, no processo de glicólise. Como você pode perceber, tanto o ácido lático como o ácido acético como o etanol são moléculas que são produzidas. Só que lembre, não são produções que as células que produzem isso vão acabar utilizando isso. Isso aí são resíduos que são formados, porque na verdade o que se pretende utilizar aí é o hidrogênio. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui explicando para vocês como a mitocôndria produz o ATP. Então vou deixar aqui no card passando, então assiste lá, confere que esse vídeo está ótimo. Então perceba aqui na imagem, a glicólise passou pelo processo de glicólise e formou o ácido pirúvico, como você vê aí, o ácido pirúvico lindo e maravilhoso. E esse ácido pirúvico não vai, pirúvico, não vai entrar dentro da mitocôndria, então ele precisa ser transformado em outra molécula para poder ser liberado da célula. Então o que é que vai acontecer? Se a fermentação for do tipo alcoólica, que no caso produz o etanol, olha o que é que acontece. Para poder o ácido pirúvico se tornar no que nós chamamos de acetaldeído, por exemplo, acontece a liberação de uma molécula de CO2. E olha só, ocorre entre o acetaldeído ao etanol acontece uma coisa e entre o acetaldeído ao ácido acético acontece outra coisa, que no caso aqui eu tenho a fermentação alcoólica, liberação de etanol, e a fermentação acética, do vinagre lá, liberação de ácido acético. Então perceba, na formação de etanol, olha o que acontece. Uma molécula de NADH2 é utilizada, ou seja, o hidrogênio proveniente dessa molécula entra dentro da composição do acetaldeído. Olha que interessante. Já para a formação do ácido acético acontece o oposto, tá? Uma molécula de hidrogênio é perdida, é oxidada, é extraída, formando um NADH2 e formando o ácido acético. Perceba que o etanol e o ácido acético foram formados de formas inversas. Já para poder acontecer a formação do ácido lático, que é o que acontece com as células musculares, na carência de oxigênio, é claro, olha o que aconteceu, foi bem simples, não ocorreu liberação de CO2, tá? Mas o que no caso nós chamamos de descarboxilação. Olha o nome, descarboxilação. Até o nome é complicado de dizer. Então o que aconteceu foi simplesmente olha só, aconteceu a entrada, a adição de moléculas de hidrogênio a partir de um NADH2 que se tornou novamente, que foi reduzido, que foi oxidado no caso, né?
foi oxidado, porque oxidação é uma coisa, redução é outra, tá? Então ele foi reduzido aí a NAD. Então NADH2 fica NAD e esse hidrogênio passa para o ácido pirúvico, se tornando assim o ácido lático. Então, queridos, fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética são feitas aí por organismos diferentes. Por exemplo, na fermentação alcoólica, a gente percebe aí, como exemplo, as leveduras, tá? Que produzem aí o vinho, o pão e a cerveja. Na fermentação lática, que vai produzir o ácido lático, a gente vê as bactérias que produzem aí, por exemplo, o iogurte que é feito a partir da fermentação lática, tá? E nós temos a fermentação acética, alcoólica eu já falei, Patrick. Fermentação acética, que no caso acontece aí a partir também de bactérias que inclusive podem produzir o vinagre e também uma parte do vinho. Então, gente, esses são os 3 tipos de fermentação, tá? Expliquei aqui de uma maneira bem pocket para vocês e estou trazendo aqui para o canal mais vídeos assim, explicando coisas rápidas para vocês, igual eu faço lá no meu Instagram, onde lá eu compilo informações e passo para vocês. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o teu like, um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!